Henker que vive duas vezes. Capítulo 510. Missão do cenário, 10. O fruto do bem e do mal é considerado um dos maiores tesouros da história, junto com a ambrosia do Olimpo e o soma de Deva. Como símbolo da origem do mal que fez com que os primeiros humanos, Adão e Eva, fossem banidos do Éden, é também um artefato sagrado que contém imenso conhecimento e sabedoria. Como também contém muitas leis de causalidade, qualquer pessoa que o absorva exuviará e transcenderá facilmente. É também uma forma de extrair qualquer transcendência que as leis da causalidade ocultaram. Às vezes, me pergunto, se eu conseguisse de alguma forma, Calato seria capaz de atingir seu objetivo de ressuscitar os dragões? Oh, fruto do bem e do mal, Gabriel, que estava falando com confiança como se estivesse pronta para fazer tudo o que Ion-Wu pedisse, congelou ao seu pedido. Por outro lado, Agares caiu na gargalhada. Foi uma risada cheia de tanta loucura que aqueles que ouviam estremecerão. Ele parou de rir e olhou para Ion-Wu com um rosto inexpressivo. Agares sempre mostrava suas emoções para Ion-Wu, fosse obsessão ou loucura. Mas agora ele parecia um boneco sem emoções. Você sabe o que isso significa? Sua voz seca fez arrepios percorrerem as costas dos outros enviados. No entanto, Ion-Wu apenas assentiu calmamente. Eu faço. Não, você não quer. Eu faço. Não, você não. O rosto de Agares se contorceu. O fruto do mal só pode ser criado pela nossa sociedade depois de muitos sacrifícios. Ele contém mal absoluto suficiente para criar um rei demônio e se opõe ao fruto do bem. Mas você quer esse artefato ridículo apesar de saber disso? Swish, você está falando sério? A energia demoníaca de Agares se reuniu na forma de uma fera esmagada. Foi o seu poder, Wicked Devil, que Ion-Wu também usou. O diabo maligno rosnou para ele. O fruto do bem e o fruto do mal eram itens que os grupos que simbolizavam o bem absoluto e o mal absoluto precisavam de muitos recursos e tempo para criar. Uma mordida em uma das frutas conferiria imortalidade e divindade, e comer a fruta inteira tornaria alguém um ser divino superior. Consumir ambas as frutas produziria um resultado ainda maior. Era como um amontoado de leis da causalidade. Os frutos foram criados apenas algumas vezes durante a guerra entre Malachi e Linfernal, que durou quase tanto tempo quanto a história do universo. Os dois seres não podiam acreditar que Ion-Wu tivesse solicitado isso com tanta confiança. Ele estava essencialmente insinuando que queria levar tudo o que Malachi e Linfernal tinham para si. No entanto, faíscas voaram de repente e a espada do trovão destruiu o diabo maligno. Estalar, estrondo. Agares enrijeceu. Ele sabia que Ion-Wu havia se tornado mais forte. Mas não sabia que Ion-Wu seria capaz de destruir seu poder tão rapidamente. Talvez fosse possível que Ion-Wu já estivesse no mesmo nível dele. Ion-Wu bufou, os braços ainda cruzados. Tanta conversa. O que? Isso é para vocês cuidarem. Não é da minha conta, é? Agares ficou pasmo. Trabalhe como cães se eu mandar. Se você não quiser, vá se foder. Não vou forçar ninguém. Ion-Wu ergueu o canto da boca. E revisarei minha aliança com Linfernal novamente. Vocês são os que queriam terminar primeiro de qualquer maneira, certo? Não é minha responsabilidade se for cancelado. Agares continuou sem palavras. O que você está fazendo? Você não vai? Ion-Wu ergueu o queixo. Agares olhou para ele sem palavras e ergueu os olhos. Linfernal estava em alvoroço. Os demônios da sociedade demoníaca menor que Linfernal maior que estão protestando. Os demônios de menor que Linfernal maior que rangem os dentes para você. Alguns demônios perguntam se precisam honrar a aliança considerando este tratamento. Baal observa você silenciosamente. A ameaça de Ion-Wu foi surpreendente para as criaturas orgulhosas. No entanto, Agares manda os demônios de menor que Linfernal maior que calarem a boca. Muitos demônios fecham a boca. Alguns demônios protestam timidamente para Agares. Agares estreita os olhos. O exército demônio oriental está em movimento. A resistência foi suprimida. Depois que Agares acalmou os demônios, ele se voltou para Ion-Wu. Seus olhos brilhantes estavam cheios de loucura. E se fizermos os frutos do bem e do mal, você vai nos dar a pedra então? Claro que não. Não pense que você pode pagar pela pedra com apenas alguns frutos do bem e do mal. Eu já disse que isso não é uma negociação. Muitos enviados familiarizados com a reputação de Agares prepararam-se rapidamente para ativar seus poderes. Eles acreditavam que não importava o quanto Agares desejasse Ion-Wu. Ele não toleraria tanta humilhação. Ele não foi chamado de Agares of Madness à toa. Eles poderiam garantir que Linfernal provavelmente tentaria arrancar a cabeça de Ion-Wu. Embora Baal ainda não tivesse dito nada, parecia certo que a aliança seria encerrada. Mas Agares caiu na gargalhada novamente. Agares saiu temporariamente de menor que Linfernal maior que. O exército demônio oriental segue Agares e declara uma ruptura coletiva. De jeito nenhum. E ele deixou o Linfernal, o grão-duque do leste? A decisão de Agares de romper temporariamente os laços com Linfernal deixou os enviados atordoados. Além de Baal, ele era um dos maiores demônios de Linfernal. Seus subordinados provavelmente representavam 40% da sociedade, mas agora eles estavam saindo juntos. Foi uma declaração de que ele criaria uma nova sociedade e trilharia um caminho independente. Você é tão divertido. Agares riu, esfregando os lábios com o polegar. Então,
Então, divertido. Ele fixou os olhos em Yeon-woo. Eles estavam cheios de desejo, loucura e obsessão. Ele parecia querer levar Yeon-woo imediatamente. Quem no mundo ousaria ameaçá-lo assim? Ele provavelmente teria comido a alma do idiota que tentasse. Mas a ameaça de Yeon-woo não o desagradou. Eu lhe darei o fruto do mal. Estávamos prestes a criar alguns de qualquer maneira. Yeon-woo não perdeu a implicação das palavras de Agares. Ele estava prestes a. Yeon-woo percebeu como Agares estava planejando obter a fruta e sorriu. Era um método ridículo, mas o mais rápido e seguro. Mais importante ainda, o fruto do bem também pode ser feito da mesma maneira. Ele está planejando fazer o fruto do bem e do mal aqui? Yeon-woo estalou a língua para o esquema tortuoso de Agares. Embora parecesse que a saída de Agares do infernal foi um ato impulsivo, Yeon-woo percebeu que havia sido cuidadosamente planejado com antecedência. Baal provavelmente também teve alguma contribuição. Loucos, bastardos. No entanto, claramente não parecia assim para Gabriel porque ela olhou de Agares para Yeon-woo com uma expressão chocada. Parecia uma loucura para ela que Yeon-woo pudesse pedir a fruta como se fosse uma maçã crescendo em seu quintal, e foi igualmente uma loucura que Agares concordou em dá-la. Seu espírito livre muitas vezes resultava em reclamações dos serafins e repreensões de Metatron. Mas esses dois eram ainda mais impulsivos. Agares abandonou sua sociedade por algo tão simples? Mesmo que fosse temporário? Ela não entendia. Para deuses e demônios, as sociedades não eram simplesmente afiliações. Eles foram uma fonte de proteção contra ameaças externas e permitiram-lhes manter as lendas que constituíram as suas existências. Era impossível abandonar uma sociedade. Mesmo que os demônios fossem egoístas, não foi algo que aconteceu. Eles não precisavam ser leais à sua sociedade, mas havia certos limites que não podiam ultrapassar. Embora fosse verdade que alguns seres vagavam sozinhos como Cernunnos e Vimalacitra, que deixaram sua sociedade recentemente. No entanto, sabe-se que esses dois ultrapassaram os limites dos transcendentes, deuses e demônios. Agares e Yeon-woo não eram nada parecidos com eles. Parecia a Gabriel que tanto Yeon-woo, que ordenava os deuses e demônios como escravos, quanto Agares, que agia como ele desejava, encontrariam sua queda em breve. Ela abriu suas centenas de asas brancas. Metatron ordenou que ela descesse, mas ela também sentiu que ficaria louca se ficasse mais tempo. Ela não sabia qual seria sua punição, mas preferia ficar presa no Éden por até 200 anos. Onde você está indo? Agares perguntou ao Gabriel flutuante com um sorriso torcido. Seus caninos afiados brilhavam. Vocês podem fazer aquele fruto do bem e do mal ou qualquer outra coisa por conta própria. Não temos nenhum fruto do bem para dar a você e não temos planos de criá-los. O que faz você pensar que não os tem? O que? Gabriel franziu a testa, sem entender Agares. Swish. De repente, a energia demoníaca negra subiu do chão e criou centenas de colunas que prenderam Gabriel. Ruf. Gabriel bateu as asas em surpresa. A luz da cor do arco-íris brilhou, quebrando as colunas de energia demoníaca. O que você é? Assim que ela estava prestes a protestar, os pedaços quebrados de energia demoníaca se uniram novamente como uma teia de aranha e enviaram tentáculos para aprisioná-la. Desta vez, outra pessoa entrou na briga. Barulho. O vazio apareceu no ar e correntes pretas caíram deles. Yeon-woo sorriu friamente para ela. Seus psicopatas. Ela percebeu que eles estavam tentando capturá-la e franziu a testa. Gabriel liberou o máximo de seus poderes que pôde. Seu herói. Mês de Aquário. Água do primeiro mês. A luz da cor do arco-íris se transformou em ondas de água que jorraram como um tsunami enquanto lâminas afiadas caíam como chuva. O céu tremeu enquanto eles cortavam o próprio espaço, deixando várias lágrimas. Sua força extraordinária condizia com seu papel como um dos maiores anjos de Malachi. Mas, infelizmente, ela estava enfrentando a segunda figura mais poderosa de L'Infernal e o sucessor do Rei Negro, que colocou Malachi em guarda. Houve também dezenas de enviados que consideraram isso uma oportunidade de eliminar mais concorrência. Aqui, no final, os poderes de Gabriel foram destruídos antes mesmo que ela pudesse fazer qualquer coisa, e uma tempestade de energia demoníaca rasgou suas asas. As asas brancas eram vermelhas de sangue ou pretas de energia demoníaca. Barulho. As correntes pretas perfuraram seus ombros e panturrilhas, envolvendo todo o seu corpo. Não importa o quanto ela resistisse, o ferro divino absorveu seu poder sagrado. Se você não tem o bem absoluto para criar o fruto do bem, você pode simplesmente coletar nutrientes suficientes para isso. Agares riu de Gabriel, que estava flutuando no ar. Ela parecia uma santa pregada em uma cruz. Já que você é tão incômodo, parece que as coisas funcionaram bem. Agares tinha um rosto renovado, como se todas as suas preocupações tivessem desaparecido. Você acha que vai se safar disso? Gabriel gritou para Agares e Yeon-woo, que a observaram em silêncio. Ela já punha o mal há muito tempo e estava confiante de que não havia sido derrotada. Ela sabia que Malachi logo iria puni-los. O bem absoluto contra o mal absoluto, o Armagedon que eles estavam adiando finalmente aconteceria, e por causa da ganância perversa de Agares, a ordem do mundo celestial seria esmagada. Acho que iremos, no entanto, o sorriso distorcido de Agares não deixou seu rosto. Os olhos de Gabriel se arregalaram. O que? A sociedade piedosa menor que Malachi maior que baniu Gabriel. Deste ponto em diante, Gabriel não está afiliado a nenhum grupo.
Metatron, Gabriel chamou o nome do escriba que ela respeitava, pensando que havia algo errado com seus olhos. No entanto, a mensagem que apareceu era precisa. Metatron olha para Gabriel com uma expressão indiferente. Por quê? Metatron olha para Gabriel com uma expressão indiferente. De jeito nenhum. Havia apenas uma pergunta na mente de Gabriel. Por quê? Agares deu-lhe a resposta. Hahaha, você ainda não entende? Não sei se você é ingênuo ou burro. Não. Você deve ser burro. Você foi um sacrifício desde o início. Você acha que aquela cobra astuta não sabia o que queria? Gabriel ficou sem palavras. Você foi abandonado pela sociedade em quem tanto confiava. Você nada mais é do que uma peça de xadrez. E isso não é verdade. É um pequeno sacrifício para um bem maior. Vocês, anjos, me divertem cada vez que encontro vocês. Agares lambeu os lábios como um gato. Seus movimentos eram suaves e atraentes. Metatron olha para Agares com uma cara descontente. De qualquer forma, ele sorriu. Adeus. Não, Gabriel gritou desesperadamente. Mas as correntes que aprendiam ficaram mais apertadas.